Olá, começa agora mais um programa Destaques. Empresários, líderes setoriais, autoridades públicas e investidores se reuniram esta semana em Fortaleza em um fórum realizado pelo Banco do Nordeste. O cenário orçamentário brasileiro e a atuação do BNB na nossa região foram os temas do encontro. Recheada de empresários de diferentes setores, do agro à indústria, a reunião estreitou a relação entre o mercado e o maior banco público do Nordeste. O deputado federal cearense Danilo Forte foi o principal convidado. Para que o Banco do Nordeste possa, inclusive, acompanhar esses investimentos, ele tem que cumprir a predisposição do Acordo de Basileia, que é o que regulamenta os bancos no mundo inteiro, a nível internacional. Então, se o banco não estiver cumprindo as normas do Acordo de Basileia, ele não pode se habilitar para ser repassador dos fundos internacionais. E aí tem os BRICS, tem o BID, tem o Banco Mundial, né, tem a CAF, tem a Associação de Fomento Francesa, né, tem o Eximbank, então são bancos internacionais de fomento que poderão, com a experiência do Banco do Nordeste, principalmente no microcrédito, no apoio aos pequenos produtores e no apoio à indústria nordestina, ter ali um parceiro, né, que tem condições de fazer o bom investimento e que cumpre, né, as pré-determinações da regulamentação internacional, que é o Acordo de Basileia. Recentemente, o deputado foi relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Congresso Nacional. A lei é elaborada anualmente e serve para indicar as prioridades do governo ao longo de 12 meses, especialmente aquelas relacionadas a políticas públicas. A LDO é base da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que estima receitas e fixa despesas, também anuais. Na LDO de 2024, citada pelo deputado no discurso aos empresários, o governo federal impôs 35 vetos, modificando o texto original. De acordo com o governo federal, os vetos à LDO se justificam pelas diferenças do IPCA, o índice oficial da inflação no país, estimado e realizado pelo governo federal em 2023. Na avaliação do relator, a decisão pode trazer prejuízos à economia do país. Com os vetos, 35 vetos, isso destrói todo um trabalho democrático que foi feito. Nós fizemos a LDO mais democrática da história do Congresso Nacional. Então, dependendo da evolução ou não da arrecadação, dependendo ou não das perspectivas econômicas para 2024, já baseado na arrecadação de janeiro e de fevereiro, é que você pode condicionar, né, o que é que vai ser pago, o que é que vai ser empenhado, o que é que vai ser executado ou não em 2024. Só no ano passado foram movimentados 43 bilhões e meio de reais por meio do Fundo Constitucional, o FNE, Fundo Prioritário para Investimentos a partir do BNB. Um acréscimo de 35% se comparado a 2022. Os dados foram apresentados aos empresários. O trabalho de 2023 foi um trabalho consistente, né? O ritmo do banco é um ritmo hoje de buscar desburocratizar, de dar agilidade ao acesso ao crédito. Então vamos trabalhar para que os grandes empreendimentos continuem acontecendo, mas que também a gente tenha a capacidade de chegar a todos, chegar ao pequeno, chegar ao micro, chegar a quem atua realmente nos setores de serviços, de comércio, do turismo, atuar no agronegócio, atuar na agricultura familiar, na indústria, na infraestrutura. O banco tem essa capilaridade e a gente quer realmente continuar nesse movimento importante. No mesmo encontro, o BNB concedeu uma placa de homenagem ao deputado Danilo Forte, pelo que o banco considerou como relevantes serviços prestados para o fortalecimento da economia do estado do Ceará. E essa aliança entre o Executivo e o Legislativo é muito importante, né? Porque um legisla e o outro executa. Então, a gente vai precisar de muita harmonia para aprimorar realmente essa forma de atuação na região. E é sempre importante ter pessoas que conheçam a região, deputados e senadores que conheçam, que sejam nordestinos e que atuem em favor do Nordeste, para que a gente possa realmente ter condições de aplicar bem dentro do conceito de diminuir desigualdades. Isso é que é importante para o Nordeste, atuações para diminuir desigualdades.
Vamos agora falar de saúde. Com as altas temperaturas e esse calorão que está na cidade, a gente logo se preocupa com a saúde dos pequenos, não é mesmo? Para falar mais um pouco sobre esse assunto, eu converso com a pediatra Isa Xavier. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Doutora, falando desse calor, né? A gente já estava esperando chuva. No primeiro dia de janeiro veio uma chuvinha para agradar, mas daqui a pouco, logo em seguida, veio aquele calorão que parece que não passa. E essa preocupação que a gente tem com os pequenos, né? As aulas já voltaram, período de férias, já era para estar chovendo. O que a gente deve se preocupar para garantir, né, a saúde desses pequenos, dos nossos filhos também? É um motivo de muita preocupação das mães, porque a gente espera, como você disse, pela chuva e acaba que vem primeiro esse calor. E a gente tem que ter cuidado com a hidratação, certo? Elas também têm muitos medos de, com essa mudança de temperatura acontecendo, virem as viroses e assim as doenças, né? Como a gente já está vendo, essa virose da mosca, né? Com muita diarreia, vômito e febre. E aí tem que ter esse contato, tanto da higiene como da hidratação. Doutora, essa da mosca, né? Infelizmente o meu filho pegou e é uma virose que maltrata muito a criança, né? Ela fica bem debilitada, febre muito alta. Nesse sentido, qual é o momento que a gente, enquanto mãe e pai, deve se preocupar para levar para o pronto-socorro, para cuidar em casa? Quais são os sinais de alerta? Bom, os sinais de alerta são vômitos recorrentes, quando a gente não consegue hidratar essa criança em casa, se não tiver orientação em relação à medicação, né, sintomáticos para estar dando, administrando. Se a criança tiver com muitas evacuações, com a febre muito alta, que não está cedendo com a medicação em casa e também vomitando várias vezes, seria indicativo de levar à emergência. Primeiro a gente faz os sintomáticos em casa, mas se essa criança não tiver orientação, se essa família não tiver orientação, aí a gente deve procurar sim a emergência ou o pediatra assistente. E quais são os principais riscos, né? Uma vez que a criança está perdendo muito líquido, né? Seja através do vômito, seja através da diarreia ou da febre também, que a gente perde muito, né, com relação a isso. Quais são essas consequências que podem acarretar para essa criança? É exatamente isso, é a desidratação. Então, a gente não pode deixar essa criança desidratada, tem que hidratar, seja por via oral, seja por endovenoso, né, injetável, e isso vai fazer com que a criança responda mais rápido também ao quadro da virose. Então, se a gente não consegue hidratar bem essa criança, ela vai prolongar ainda mais o quadro da doença, ao invés de se recuperar mais rápido. A gente tem visto também a utilização muito de ar-condicionado, né, ventilador. Tem gente que diz que até o craque da rodada de casa é o ventilador, que não para de funcionar, né? E o ar-condicionado também. Aí haja energia, né, doutora, para pagar no final do mês. Nesse caso, assim, Exatamente. o choque térmico, né? A gente pensa assim, poxa, tá num ambiente gelado, vai para um ambiente normal e é aquele calorão, né? Qual é o risco que pode se dar nisso? Isso depende muito de cada criança, porque existem crianças que são realmente mais calorentas, né, que suam com mais facilidade, e tem crianças que têm já uma temperatura mais equilibrada. Então, e também o risco de desenvolver alergias, né? Então, são crianças mais alérgicas, acabam sendo mais suscetíveis a adoecer com esse choque térmico. Mas não é tão frequente a gente ver isso. É até um mito achar que, mudei de clima muito rápido, muito bruscamente, a criança vai adoecer. Ela tem que realmente ter uma predisposição, uma alergia, para no calor ela adoecer. Doutora, e com os pequenininhos, né, os bebês aí até 1 ano de vida, quais são os cuidados nesse calor tão forte que está acontecendo aqui na nossa cidade? Os bebês até 1 ano normalmente mamam, né? E se não mamam, a gente tem que ter cuidado com a hidratação. Então, até 6 meses de vida, aumentar essa oferta de leite materno. Depois de 6 meses que temos a introdução alimentar, aumentar os líquidos. E a partir de 1 ano, também pode ser rico em suco, água de coco, frutas que tenham mais água, né? Como melancia, kiwi, melão, frutas que tenham mais água para a gente melhorar essa alimentação e a hidratação. Tem que ter cuidado também com a exposição solar. O carnaval está chegando e aí acaba que muitas famílias procuram a praia e a gente tem que ter cuidado com a proteção solar. Usar protetor solar e repor esse protetor a cada 2 horas. Principalmente se a criança vai tomar banho de mar, tomar banho de piscina, quando ela sair, ela tem que repor o protetor. E cuidados também com a pele. Se tomar banho de mar ou de piscina, tem que tomar banho de água doce, né? Após isso, para também não ter brotoejas, né? Coceira na pele. E a hidratação não só, né? Líquida, mas também da pele do bebê.
A gente tem as roupas que elas protegem, né? Mas não pode esquecer desse protetor solar antes, né, doutora? Assim, não é só confiar na blusa, né, e na calça que protege. Exatamente. Hoje a gente tem muito suporte, né? Muita proteção, tanto na roupa como para a pele, como o uso de bonés, como a própria sombrinha que deve ter, né? Nos lugares onde a gente tem exposição solar, porque hoje o nosso sol ele não é mais um sol bom, né? Ele realmente traz muitos prejuízos à pele e a pele da criança é uma pele muito mais sensível. E aí a gente orienta que seja a exposição solar no período que o sol está relativamente mais frio, né, até 8 horas da manhã, e após 4 horas da tarde, que esse sol está mais frio para poder essa criança ficar exposta diretamente ao sol, mas também usando a questão da blusa, né, do boné e do protetor solar. Sempre com proteção, digamos que duplicada, triplicada. Doutora, você falou do carnaval e lembrando, já está chegando, né, bem pertinho. E aí tem os bloquinhos, tem a diversão, tem as férias, cada um escolhe a sua vibe, né? E é nesse sentido também, o que é que a gente deve colocar de essencial na mochilinha da criança, do nosso filho, para poder curtir com segurança? Não pode faltar, né? A garrafinha de água, alimentação, roupas leves, né? Por conta do calor e também álcool em gel para a gente fazer a higienização dessas mãos, com os produtos que podem brincar e a vir brincar, né? No mela-mela, digamos assim, nos bloquinhos da vida, tá? Então, crianças brincam muito com espuminha, né? Confete, serpentina, farinha, tem brincadeira de todo tipo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo com a limpeza, o cuidado com os olhos e também da hidratação e alimentação dessas crianças, porque vão estar fora de casa, passar muitas horas, né? Depende de cada família. E às vezes tá um bloquinho de rua, tem que ter um cuidado com a alimentação também, né? O lanchinho delas é sempre bom levar na mochila ali para não ter problema, né? Exatamente. E doutora, nesse sentido também, né? Nessa volta às aulas agora, como é que tem sido a procura no consultório? As crianças têm adoecido mais? A gente vê muito nos berçários no comecinho, né? Quando elas estão iniciando a idade escolar aí, vem as viroses, né? Que a gente já fica assim, preocupada, a mãe já fica preocupada, o pai também. Como é que tem sido esse momento agora, esse atípico? Além do que já era para tá chovendo, né? Na verdade tem esse calorão aí. Os consultórios também estão aumentando a procura nesse sentido de crianças que estão se adoecendo? Na verdade, nesse período de janeiro, a gente tem uma busca muito importante das mães que querem prevenir as doenças, né? Não só tratá-las. E também, quando junta com o período da virose, tem as mães que procuram por emergência mesmo. Mas a ideia é ter um acompanhamento, né, de rotina dessa criança, fazer uma suplementação, uma boa alimentação, ter um sono bom, tá? Uma rotina. A criança ela precisa de rotina para ter uma boa imunidade. Então, é o conjunto de ações que vai dizer, né, e fazer com que aquela criança tenha uma boa imunidade. Então, aqui no consultório, a gente vê muito isso, né? Eu vejo que as mães, elas estão buscando, né? Eu trabalho com essa questão da prevenção e ter esse suporte na adaptação, no início das aulas. Eu acho que o medo de toda mãe realmente é porque vai começar a aula, vai começar a adoecer. É o início do ano, tem muita virose, mas a gente precisa desmistificar isso. Mas é uma coisa que é construída dia a dia. Não só procurar nas emergências, não só quando a criança está doente, é fazer, digamos assim, a sua parte todo dia um pouquinho, a gente vai conseguir colher, né, uma boa imunidade para essas crianças. Doutora, tem a gente falando muito com o narizinho irritado de manhã cedo, né? Aí você diz, não, é uma rinite, né? Isso não é nada, não, tem que ter um cuidado maior. E, sobretudo, também queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da limpeza do nariz, né? Da lavagem nasal. Quantas vezes ao dia? Como é que a gente pode intensificar isso na criança? Pronto, a gente tem que ter muito cuidado com esse conceito de lavagem nasal, né? Tem que ser orientado pelo pediatra assistente. A gente não pode estar deixando a mãe à vontade dessa lavagem, porque uma diz uma informação de que precisa lavar e a mãe lava 10 vezes, 5 vezes. Tem os riscos também da lavagem excessiva. Tudo demais faz mal, certo? Então, em relação à coriza, à rinite, né? Cada mãe deve conhecer seu filho e aí tem aquelas características de realmente ser um quadro de resfriado, né? Não chegar a ter uma gripe, tá? Como também tem um quadro alérgico. Então a gente vai ter que saber separar isso daí e conhecendo a família, né? A mãe e
o pediatra, tá? Mas em relação à higiene, eu gosto muito de diferenciar isso. É uma higiene para uma lavagem nasal. A lavagem nasal eu recomendo quando a criança está doente. E a higiene é aquela que a gente faz todo dia. Então, na lavagem nasal, a gente tem mais pressão e a gente precisa lavar várias vezes, tá? Já na higiene nasal, tem que ser pouca pressão, tá? E lavar uma vez ao dia, que é uma higiene, principalmente quando a criança está na escola, quando ela chega naquele banho que ela vai tomar após chegar em casa, fazer essa higiene nasal já é muito eficaz, né, para a prevenção de transmissões de doenças de modo geral. Tá, joia, doutora. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo. Obrigada. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E a agência de publicidade Temprano esteve no NRF, o maior evento sobre varejo realizado em Nova York, e decidiu compartilhar o conhecimento e discutir vários temas. Os detalhes com o repórter Denis Barbosa. Os publicitários estão reunidos conversando muita coisa importante. É uma troca de ideias, tudo foi pensado pela Temprano exatamente para comemorar o Dia do Publicitário. Nós estamos com o Pádua Sampaio, que pode nos dar detalhes sobre essa roda de conversa, esse encontro. O que vocês estão discutindo? Olha, o varejo ele tem sido muito desafiador para todas as marcas no mundo, né? O avanço das tecnologias, das novas tecnologias, o aumento da competitividade entre as marcas faz com que a busca pela preferência do consumidor seja cada vez mais difícil. Então a gente saiu daqui, foi lá para Nova York, passou os 3 dias lá acompanhando as feiras, acompanhando as palestras, os painéis, para poder entender um pouquinho desse momento. E tão importante quanto entender é trazer para a realidade local aquilo que foi discutido. Então nós fizemos esse painel para poder mostrar os principais tópicos abordados, mas também com o olhar de convidados que vão falar à luz daquilo que eles vivem no dia a dia, como é que a gente pode vencer os desafios que o varejo nos coloca todos os dias e na busca incansável pela preferência do consumidor. Pádua, para a gente ter uma ideia do tamanho desse evento que você participou em Nova York, o que isso representa para o mercado? O que se traz de lá para ser discutido? Olha, o maior evento de varejo do mundo, que hoje não é só sobre varejo, fala-se muito sobre tecnologia, fala-se muito sobre cultura organizacional, são mais de 40 mil pessoas em centenas de painéis e as maiores marcas do mundo estão lá não só anunciando, expondo os seus produtos, mas também participando dos painéis, né? Então, é um evento muito, muito, muito importante dentro do circuito mundial, não só do varejo, mas do business como um todo, e que, com certeza, com aqueles insights daquelas marcas que estão na vanguarda daquilo que tem sendo feito, acabam influenciando marcas menores que, por sua vez, são grandes no mercado em que atuam. E esse encontro, esse compartilhamento de ideias, certamente engrandece o mercado, né? Uma decisão de vocês muito importante. Olha, eu costumo dizer que conhecimento é uma das poucas coisas que quanto mais você divide, mais você multiplica. Então a ideia foi um evento gratuito e a ideia é que as pessoas possam acompanhar, que elas possam entender um pouquinho desse movimento e que seja muito útil na vida de cada empreendedor, de cada empresa. E o carnaval chegando, a mulherada já começa a se preparar para os penteados e as maquiagens que estão em alta. Mas você sabe quais são? Para falar mais sobre essas tendências carnavalescas, eu converso com a empresária Jo Abreu, está aqui comigo no estúdio. Jo, muito obrigada. Obrigada a você. É um prazer estar aqui com você. Obrigada também, Ju. Pois é, a gente tem as tendências aí do carnaval, né? Tem a praticidade, o brilho, o glamour, né? Cores, muita cor. Conta pra gente um pouquinho essas tendências. Olha, eu sempre costumo falar o seguinte, tendência número 1, conforto, né? Vista-se de conforto. Nada de roupa desconfortável, sapato desconfortável, né? Você no carnaval tá livre, leve, solto, né? Você quer circular, você quer dançar, quer ir até o chão, né? Então tem que estar a caráter. Eu digo caráter como? Com um sapato confortável, mesmo que seja alto, mais uma plataforma que te dê segurança, né? E se você tem uma roupa ali que vai te incomodar durante todo o evento, é complicado também, aquela coisa de puxa para cá e puxa para lá. Mas falando daquilo que é suave, que é o nosso salão, né, entende, né, penteados e maquiagens, aí tem um protocolozinho, digamos assim, né? Na verdade, o carnaval é livre, né? As tendências, elas vão, vêm,
E o importante que eu falo é você estar bem, né? Se sentir bem. Não adianta você chegar lá e pedir uma maquiagem que você não vai se encontrar, né? Que não tem nada a ver com a tua personalidade. Mas eu sempre falo, carnaval é uma experiência, né? É para você brincar, ousar, se divertir. Então, assim, na parte do cabelo, Elaine, a gente tem observado bastante a tendência dos rabos de cavalo e das tranças, né? Por quê? São tendências fresquinhas que vão te deixar confortável durante todo o evento, não vão te incomodar, né? O rabo de cavalo pode ser liso, pode ser com babyliss, que dá um charme, fica mais elegante, né? E tem também a trança que vem trabalhada com fitas, né? Com brilhos. Como eu disse, são tendências que vão te deixar fashion, bonita, né? E livre. Né, para não ficar incomodada com aquele cabelo solto. Cabelo solto é muito bonito, você faz uma escova, faz um babyliss, mas acaba em determinado momento despencando, na verdade. Não sei se você já viveu isso. Eu não tenho esse problema, né, com esse cabelo curto aqui. Ainda mais nesse calor daqui, né, porque a gente vai linda, sai linda do salão, mas quando chega no bloquinho... Já era. Demora nem 5 minutos, né? Então, o rabo de cavalo e a trança vão resolver esse problema. Então, aposta nisso, porque é tendência nesse carnaval. Jo, e falando também das cores, né? A gente vê aí muitos cabelos coloridos, às vezes você pinta só para o carnaval e depois volta. São tinturas que são utilizadas de forma que não agridem, né? Que a gente pode fazer essa brincadeira, né? O tal do nevou para os meninos ainda vai acontecer, né? A galera gosta daquele nevou, eu estou falando dos homens. As mulheres normalmente estão mais básicas, né? Usam os acessórios minimalistas. Pode ir com o cabelo solto? Pode, né? Faz ali a sua prancha, o seu penteado, coloca um brilho, um acessório minimalista, algo mais básico. Mas eu costumo dizer assim, por exemplo, se falar de maquiagem, né? Que a gente não pode ir pro carnaval sem uma boca bonita, uma pele legal. Né? Tem botar que um brilho, né? Tem que colocar um brilho. Bota um shine, né? Exatamente. Eu vi um blogueiro dia desse, inclusive, falando para os seus seguidores assim: a make de carnaval tem que ter potência, tem que ser potente. Como assim, Jo? Não pode derreter, né, amiga? Porque olha o calor, olha o sol, a mulherada vai cedo para o evento aqui, eu observei isso. Então, assim, uma base com efeito mate é super importante. Trabalha bem a pele, porque ela já não vai derreter, já não vai te deixar na mão, né? E aí, abusar das cores, né? Muito colorido nos olhos, faz uma sombra, né, bem bacana, coloca brilho, não pode faltar brilho no carnaval. O glitter é um acessório que tem que ter, né? Ou no corpo inteiro, ou nos cantinhos dos olhos. E a nossa maquiadora arrasa lá na Suave, nas makes, assim, e tem feito maior sucesso. E a gente tem também os glitters biodegradáveis, exatamente, né? Quem está buscando mais essa pegada de não poluir o meio ambiente, microplástico e tudo, né? Muito está se falando disso. Tem essa opção também. Tem, né? essa opção. Eu acho que a gente tem que se divertir, mas com consciência, né? Cada vez mais. Eu não sei usar cor, não tenho como, não me sinto segura de colocar uma sombra assim, assado. Então vai para o básico, vai para o monocromático, que aliás é uma tendência para o ano inteiro, sabe, Elaine? A mulherada gostou muito dessa coisa mais natural e vai seguir com isso em 2024. Então, se você não tem segurança de colocar no olho uma cor, né? Não tá se sentindo segura, vai numa única tonalidade. Aí coloca um brilhinho no canto do olho e pronto, está resolvida. A gente viu também, eu tenho notado nas redes sociais, muita utilização de cílios, né? Ah, mega cílios, cílios faltar, coloridos, né? Pra eu já até coloquei aqui, aquela graça, pra vir conversar com você. Mas assim, o cílio, ele dá um toque especial para maquiagem, né? Você faz todo um preparo na pele, coloca uma sombra bonita, um batom bacana. Não colocar cílios, dá licença. Tá faltando não fechou, algo, né? Não fechou. Tem que ter glamour. E os batons também, né? Eles têm aquele efeito mate que ele prolonga mais. Exato. Você pode beber pode beijar bebida, na boca. Pode beijar na boca. Beijar na boca. O efeito mate, né? Tudo que tem o mate na história vai te deixar mais confortável. Porque aí você vai beber, não vai ficar no copo. Vai beijar, não vai deixar a boca do parceiro lá do crush melada e nem a sua, né? Então, os batons também. Eu aconselho, né, os mates. Jo, e antes
Antes de maquiar, proteção solar, né? Proteção Essencial. solar, né? Aliás, para todas as horas, né? Inclusive você aqui com todas essas luzes tem que usar também um bom filtro solar antes da make. Obviamente já tem produtos, né? A tecnologia, a modernidade proporciona isso para a mulherada, inclusive hoje, né? Você tem bases que você já coloca com filtro solar. Então assim, se você não vai para o salão, você vai fazer sua make em casa, coloca a base antes, né? Aliás, o filtro solar antes, depois aplica a base. E aí eu falo assim, né? No final de tudo é alegria, é o carnaval, mas proteção em todos os sentidos, não é só na face, né? Com o filtro solar. Proteção, camisinha, né? Beber água também, beber água, muito, se hidratar, né? E ser feliz, brincar com prudência, né? Com alegria, voltar para casa bem feliz, sem nenhum contratempo. Pro próximo Isso é o que carnaval, mais importa. né? Exatamente. Joey, falando um pouco da Suave, né? Você chegou aqui, veio do Acre para cá, né? Trouxe a Suave para cá. Essa pegada agora mais voltada para o Express, conta um pouquinho dessa praticidade. Exatamente, como você bem disse, eu sou bacriana do pé rachado, como fala lá, mas o seu pé rachado não, é um termo que a gente diz lá no Acre. Passei uma vida inteira lá, 30 anos de jornalismo, né? Estou vivendo um momento sabático e a realização de um sonho que era morar numa cidade litorânea, com praia, com mar, né? Eu acho que eu só mudei um pouquinho a rota, porque a gente tem um sangue cearense também, viu, Elaine? Tem uma pegada muito grande, né? Daqui na época do ciclo da borracha, no auge do ciclo da borracha, muitos cearenses migraram para o Acre. Então a gente tem, meus bisavós, tataravós eram aqui do Ceará. Então, vim realizar esse sonho. A franquia não é minha, tem muita gente que pergunta, é sua essa franquia? Suave? Não. A franquia é de Belo Horizonte, nasceu em 2010, justamente com essa pegada da mulher moderna que quer se resolver num lugar só. Então, a franquia ela oferece esmalteria, escovaria, depilação sem hora marcada, sobrancelhas, alongamento de cílios, entendeu? De unhas, extensão de cílios, alongamento de unhas, enfim, tudo num lugar só. Então, isso é a praticidade dessa mulher que não quer perder tempo, né? Ela vai trabalhar, ela já passa, faz uma escova rápida, ela vai curtir um final de semana, passou, se maquiou, e é isso. E aí, nesse caso também, para cá, né? Com a cliente cearense, né? Você tem notado alguns serviços que têm saído mais? Assim, elas procuram mais, digamos, depilação, mais a maquiagem? Mulherada gosta de unha bem feita, né? Então, o nosso carro-chefe ali na frente, logo quando você entra, você vê as nossas poltronas reclináveis, que são incríveis, você deita e relaxa, né? Então, a mulherada gosta muito de estar com a unha bonita, impecável. Mas uma particularidade que a gente tem observado é que a mulher gosta de se depilar. Ela gosta de estar com a pele lisinha. E aí, a nossa cera cai como uma luva, porque é exclusiva, proporciona 40% menos dor, menos desconforto, natural, 100% orgânica, à base de mel, própolis. Então, assim, quem experimenta, quem vivencia esse momento suave com a nossa cera, volta, eu não tenho dúvida. E até para proteger, amenizar um pouco esse calor, né? Porque tá tão quente, exatamente, né? A gente fica... Meio que tem horas que dá vontade de E aí eu vejo muita gente praticando esporte, tem que estar aí com a sua depilação em dia, né? Faço convite, inclusive, posso até deixar um voucher para você que está aqui me ouvindo. Jô, te escutei lá, te vi, vim aqui experimentar a cera, vai ter um brinde. Jô, e falando sobre, além dessa unidade daqui, quando é que ela foi inaugurada e onde é que fica localizada? Aqui nós temos 2 meses, né? É a primeira unidade da Suave aqui na região. Até comentei com você que tempos atrás abriu uma em Eusébio, antes da pandemia, não foi eu, foi uma outra franqueada. Mas infelizmente sucumbiu a pandemia, né? Não vingou. E aí, como eu tinha esse sonho de morar em Fortaleza, conheço a Suave lá de Rio Branco, Acre, né? Era cliente e tudo, e amava sentar lá e me resolver inteira e sair já para trabalhar. Aí eu pensei, por que não? Né? A Suave de Rio Branco era administrada, lá tinha uma franqueada que era muito minha amiga, conversei com ela, ela me orientou e trouxe para cá. Mas já existe desde 2010, né? A matriz está em Belo Horizonte. A CEO da empresa, ela criou com base na cera, né? Primeiro era a cera, a grande vedete, a grande estrela, né, da Suave, por conta de todas as suas peculiaridades. Mas aí depois fomos evoluindo e hoje nós temos tudo, desde a estética facial e corporal até a esmalteria. Hidratação, maquiagem, corte?
Tô te falando, é completa. Completa. Então fala para quem está assistindo, como é que faz para saber mais informações e também seguir vocês nas redes sociais. Sim, tá muito fácil seguir a gente, é @suave, _ Aldeota Fortaleza, tá, gente? Desculpa, só são 2 meses, ainda tô também me familiarizando com tudo, né? Fica na Barbosa de Freitas, 1415, ali pertinho da Praça das Flores, que é um ponto turístico, sempre tem eventos naquela praça, nosso estacionamento é grátis, fica ali na Galeria Green Mall. E é um prazer, quero receber todos vocês aqui. E funciona na segunda, né? Que é o mais importante, pois né? é, isso é um detalhe, né? Quando eu resolvi abrir na segunda, a mulherada dizia assim, inclusive as funcionárias, né? Jô, mas nenhum salão abre na segunda. Eu falei, gente, tá vendo essa estrutura maravilhosa? Vai abrir na segunda, sim. Porque eu sempre usei o salão de beleza na segunda. Você sai da praia, né, de um final de semana em que você não teve como administrar a tua rotina de beleza, você tá no teu relax, vai pensar em maquiagem, cabelo, em unha, nada. Então, na segunda-feira, cedinho, 8 horas, a gente tá com o salão aberto. Para você que quer fazer a tua escova, express, a tua unha, express. E aí, é só chegar. Já fica pronta para a semana toda. Para a semana inteira. Né? E a gente sempre tem uns combos incríveis, vocês vão amar. Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até nossa cliente, gente. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Um beijo, querida. Gratidão. Tá? E agora a gente vai ao intervalo com essa super dica. Em volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. E segundo dados de uma pesquisa do Instituto de Cosmetologia de Campinas, 71% dos brasileiros não usam protetor solar e 55% não sabem a quantidade ideal para passar. E qual a importância do protetor para a nossa pele, você sabe? Será que é necessário reaplicar durante o dia? Para tirar essas e outras dúvidas, eu conversei com Thaís Longatti, médica especialista em medicina estética. Obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Vamos falar desse assunto que é tão importante, que é a proteção solar, da saúde da nossa pele, né? Muitas pessoas não sabem como aplicar, não sabem qual protetor solar escolher. E nesse clima que a gente está, realmente um clima bem quente, com alta exposição solar, é muito importante a gente proteger, tanto para evitar o câncer de pele, como as queimaduras solares, que são bem frequentes agora no verão, acontecem bastante, principalmente em populações mais de risco, como crianças, idosos. Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto e conscientizar a população, né? Doutora, falando sobre, começando aqui a conversa, falando sobre nossa capital. A gente está aqui em Fortaleza, está pegando fogo, está quente, insuportável. Assim, a gente até brincando aqui no bastidor que o ventilador ligado parece um air fryer, né? Aquele vento quente passando, o ar-condicionado também. Você vai no ar-condicionado, fica gelado, daqui a pouco sai para um lugar quente, aquele choque térmico. Haja imunidade, né? Nesse sentido, a pele, ela está sentindo isso também? Como é que a gente faz para amenizar esse calor? Com certeza, a pele ela fica mais sensibilizada, então eu sempre falo para os pacientes, o cuidado ele começa no banho. Evitar banhos quentes, o ideal é que sejam realmente banhos mais frios para a gente diminuir a temperatura dessa pele. Evitar sabonetes que sejam muito abrasivos para a pele, então a gente escolher também sabonetes mais neutros, mais suaves. Logo após o banho, aplicar um hidratante vai ajudar na hidratação dessa pele e o mais importante que é a proteção solar. Então, pela manhã já aplicar o protetor solar e o ideal é reaplicar de 3 em 3 horas. E se a pessoa estiver na praia, em um local de exposição mais intensa, o ideal é aplicar de 2 em 2 horas. Quando é que a gente sabe aquele númerozinho que tem no protetor solar? 30, 50, 60? Quando é que a gente sabe que é ideal para a nossa pele? Ou a gente pode usar um de uma forma no rosto e o outro para o corpo? Como é que a gente consegue identificar isso? Pronto, aquele número que tem no protetor solar é o FPS, que é o fator de proteção solar. O que é que ele significa? Um exemplo, o FPS 30 significa que você está 30 vezes mais protegido do que se tivesse sem a proteção solar. Então, quanto maior esse número, maior a proteção solar para a sua pele. Para locais mais quentes, com intensa exposição solar, eu indico o fator de proteção pelo menos de 50 a 60. E para peles mais claras, a gente precisa que esse fator de proteção seja mais alto, para proteger mais. Então, assim, as peles também que têm um risco maior são peles mais claras, peles que têm sardas, que têm tendência a realmente ficarem mais queimadas, e pessoas que têm histórico de câncer de pele na família precisam ter esse cuidado a mais.
E nesse caso, assim, a gente pensa, eu tenho uma pele um pouco mais morena, não preciso me preocupar. Não é isso não, né? Precisa. Todos os fototipos de pele, então da pele mais clara até a pele negra, todas precisam proteger e também em dias nublados. Essa é uma dúvida que sempre aparece. Doutora, hoje está nublado, está chovendo, eu acho que eu não preciso proteger. Precisa sim, porque ainda tem essa exposição solar. E também dentro de casa, tem pessoas que trabalham de home office, trabalham em casa e também tem exposição solar através das janelas, então é muito importante a gente proteger. Sempre lembrar de rosto, pescoço e lembrar também de outras áreas que ficam fotoexpostas. Então, os braços, pessoas que passam muito tempo dirigindo, que ficam ali com as mãos expostas ao sol. Então, sempre proteger também essas áreas. A gente vê, às vezes, até os mototaxistas, né, motoqueiros também, eles usam uma proteção específica, né, para a área da mão, do braço, também tem que ter, além dessa proteção, colocar o protetor também ali, né, a gente não pensa, né, passar protetor solar na minha mão, tem que passar, com certeza. E assim, além do protetor, existem outras formas da gente potencializar essa proteção. Então, aplica o protetor e, por exemplo, se for para a praia, tentar ficar num local com sombra, evitar ficar naquela exposição solar direta, né? A gente tem também os chapéus. Hoje nós temos várias roupas que têm proteção UV, então para as crianças, aquelas blusas que têm proteção UV ajudam bastante a gente a potencializar essa proteção. E além, não confiar só na roupa também, né? Passar antes disso e colocar a roupa, né? Com certeza. Né? E a aplicação do protetor solar pelo menos 30 minutos antes da exposição. Quando a gente vai para a praia, é muito comum a gente ver a pessoa chegando e aplicando ali. E aquele protetor, ele vai ter um tempo para ele ter a proteção dele eficaz. Então, o ideal é aplicar uns 30 minutos antes para ter essa proteção o máximo possível e até para a gente aplicar de forma correta. A gente vê que talvez ali na pressa a gente não consegue aplicar da forma correta. Faz de conta que é desodorante, a maquiagem, né? Ninguém se maqueia, ninguém usa desodorante não de tá, né? Verdade. Vai logo já pronto, preparado, no caminho já tá com o protetor passado e levar. Nesse caso também, doutora, com relação às crianças, né? A gente falando agora das crianças. Ainda a período de escola agora já voltou, né? As aulas já voltaram, mas ainda tem muita gente que está de férias, enfim. Para as crianças, quais são os cuidados essenciais, assim, para a pele dos pequenos? Desde novinho, né? Que momento pode tomar banho de sol? Até os acima de 10 anos aí. Pronto, é muito importante também a proteção solar nas crianças. Agora, a recomendação é procurar realmente os protetores solares que são adequados para essa idade. Então, sempre perguntar para o pediatra, pedir essa orientação. E o ideal é iniciar a proteção solar a partir dos 6 meses de idade. Então, do bebezinho de 6 meses, a partir dessa idade, a gente já pode começar a proteção solar. Prestar bastante atenção, que às vezes a criança ela não tem essa percepção do tempo que ela está no sol, às vezes está ali na piscina brincando, e quando você vê, já ocasionou uma queimadura solar e também o risco de câncer de pele, porque o efeito do sol ele é acumulativo. Então, todo aquele sol que aquela criança está pegando ao longo da vida dela, na vida adulta, vai ter um efeito daquilo. E quando ele é novinho, né? Assim, a gente fala recém-nascido até um ano de idade, quais são os horários ideais para tomar aquele banhozinho de sol, o que é necessário para o corpo, né? E ele tem um protetor específico para esse período ou não? O ideal é realmente antes dos 6 meses, não necessita dessa proteção solar, mas ter cuidado com esses horários. Então é o que a gente sempre fala, o solzinho mais frio ali da manhã, né, por volta de 6, 7, 8 horas, nunca passar desse horário, ou então no finalzinho da tarde, a partir das 16 horas. E quando está o período que a gente vê as bolinhas, né, as brotoejas conhecidas, né? Isso é uma reação do corpo ao calor? O que significa para a mãe não ficar tão preocupada? Às vezes pega muito aqui na pescoço, né, nas dobrinhas do corpo, a gente se assusta. Geralmente acontece para crianças que têm mais essa sensibilidade, né, ao calor, ao suor, e aí é importante os banhos, principalmente banhos mais frios, lembrar que para a criança o ideal é que o banho com sabonete seja apenas 1 ao dia, então ao longo do dia você pode dar os banhos só com água para dar aquela refrescada, deixar aquela pele sempre bem hidratada, então o hidratante específico para a criança vai evitar com que ela fique com essas brotoejas. O talco é indicado? Dependendo da orientação do pediatra, é importante ver, porque às vezes tem crianças alérgicas que não vão tolerar bem esse talco. E no caso também para a pessoa, a gente já falou dos pequenininhos, agora da terceira idade, né? Para os idosos, também é uma pele que precisa de um cuidado extra, né? Geralmente é uma pele que já tem uma espessura mais fina do que a nossa pele. A gente nasce com uma alta produção de colágeno, uma pele mais espessa, e ao longo da vida essa pele ela vai afinando mais. Então essa pele é uma pele muito mais sensível, então ela precisa de uma hidratação maior, uma proteção solar adequada, porque eles sofrem os efeitos do sol de uma forma mais intensa do que os adultos.
Tem que estar sempre protegendo com protetor e hidratante também. Com certeza. E falar também sobre a dieta, né? Nessa época é muito importante a hidratação também na sua dieta. Então, as frutas que contêm mais água, eu sempre oriento a melancia, o melão, realmente tá consumindo essas frutas que contêm mais água. A ingesta de água adequada, então no mínimo 2 litros de água por dia. O ideal é estar sempre com a garrafinha, sempre ali repondo esse estoque de água, né? E a água de coco, quem tá fora de casa, não esquecer dessa questão da ingesta hídrica, porque é muito comum ocorrer também a desidratação nesse período. Muitas vezes fala assim, eu vou à praia pagar a minha marquinha de verão, né? A minha marquinha saudável. Mas a marquinha, no caso, né? Aquela queimadura no corpo não é saudável. Não né? é saudável. Quebrando esse mito aí, né? Por mais suave que seja, aquilo já é uma queimadura. Então, quando a gente vê aquela pele mais bronzeada, aquilo dali já é uma queimadura de 1º grau. Então, assim, a gente evita realmente acontecer isso. O sol, ele é saudável sim, a gente precisa da vitamina D, a gente precisa, mas a gente não pode esquecer com que isso pode trazer efeitos a longo prazo. Então, assim, o câncer de pele, ele é muito prevalente no nosso país, ele traz diversas consequências e a gente precisa evitá-lo. E aí, foi pra praia, fiz aquele bronze, acima do que o permitido, queimou, tá insuportável. Como é que eu faço para poder amenizar essa dor e aprender a lição, para não se queimar de novo? Quando chegar em casa, reforçar na hidratação, ingerir bastante líquido, a hidratação dessa pele, então hidratar bastante. E se tiver uma dor acima do normal, tiver uma queimadura com bolhas, o ideal é procurar atendimento médico, porque às vezes a gente precisa entrar com medicação. Nada de essas receitas milagrosas aí, pasta, enfim, não, nada disso. Usa, né? Nada disso. A gente pode agravar o caso com essas receitas aí caseiras. Então, o ideal é realmente apenas hidratar essa pele e, tendo sintomas mais agravados, procurar atendimento médico. Doutora, e com relação à pessoa que está, a mulher que está no período de menopausa, climatéria, enfim, aquele processo, aquele calorão todo e tudo, como é que faz para poder cuidar da pele, né? E fugir um pouco desse calor que tem horas que não dá para controlar, né? É importante a paciente, ela ver a questão dos exames, como é que está a questão hormonal. Muitas vezes ela vai precisar de um especialista para fazer uma reposição hormonal nessa idade. E os cuidados com a pele realmente intensificar. É uma pele que tende a sofrer mais com sinais de envelhecimento por conta das alterações hormonais. Então é muito importante estar em acompanhamento médico para que essa pele não sofra tanto nesse período. E aí, falando das mulheres, crianças e idosos, agora dos homens também, né? A gente acha, o homem às vezes acha, não preciso disso aqui não vou passar não e tal. Tem que controlar também essa, né? Tem que ter um cuidado maior com essa pele, né? Exatamente, os homens eles precisam também desse cuidado, e às vezes tem homem que não gosta do protetor porque tem barba, acha que vai ficar esbranquiçado, mas assim, o que eu sempre falo, hoje o nosso mercado ele tá repleto de muitas opções de proteção solar. Então a gente tem protetor solar em spray, em bastão, para crianças ali que não gostam muito de aplicar, tem aquele spray aerosol que você aplica bem rápido. Então assim, também a gente tentar adequar a forma mais prática dele deixar ali no seu dia a dia. Então eu indico, pra gente não esquecer, deixa um protetor solar em casa, deixa um no carro, no trabalho. Se você esqueceu de passar em casa, chegou ali no trabalho, aplica. O importante é realmente aplicar. E aí, no caso também com relação a esse cuidado da pele, né? Quando a gente utiliza maquiagem, quando a gente está, né? Aqui estamos de maquiagem, né? E sempre com esse cuidado maior que você tem que ter. A base, o protetor solar deve ser passado primeiro, antes de tudo, né? De toda a maquiagem que vem em seguida. Não pode esquecer do protetor? Sempre surge essa dúvida, né? Alguns pacientes chegam e falam, doutora, eu tenho uma base aqui que diz que tem proteção solar. Pois é, porque vem aqui já que assim, tem proteção, não precisa passar. E aí a gente sempre pega a embalagem, vai checar, e quando a gente vai ver, essa base, ela tem um fator baixo de proteção solar, geralmente é um fator 15, 20 no máximo, e pra gente não é suficiente. Então, o que é que eu oriento? Sempre você aplica o protetor solar antes e depois você pode aplicar a maquiagem que você quiser. Então você pode aplicar base, blush, o que você gostar, mas após o protetor solar. E eu sempre indico também a quantidade certa do protetor solar. Várias pacientes chegam e quando a gente vai checar também não está aplicando a quantidade correta. A quantidade certa para rosto e pescoço é 1 colher de chá. E aí, para as pacientes que ficam na dúvida se está aplicando certo, tem uma regrinha bem prática, que é a regrinha dos 3 dedos. A gente vai colocar os 3 dedos na mão e vai colocar 3 tirinhas de protetor solar. Essa quantidade é adequada para rosto e pescoço. Então, para garantir que realmente vai estar protegida, tanto quanto o câncer de pele, né? Evitar o câncer de pele, tanto como os sinais do envelhecimento. Então, assim, a gente quer envelhecer com a pele boa, a gente quer evitar esse fator que ocasiona o sol, né, do envelhecimento precoce.
E qual é o ponto que a gente deve chamar a atenção com relação a um possível câncer de pele, né? Quais são esses pontos de alerta quando a gente olha para o nosso corpo, nossa mão, enfim? O que a gente deve ter que tomar cuidado? Sempre a gente precisa ficar ali atento aos sinais da nossa pele. Então, assim, se você tem um sinal, preste atenção nele, se ele aumentou o tamanho, se está com uma coloração diferente, uma textura diferente. Então, sempre ficar realmente atenta a esses sinais da sua pele e, se tiver qualquer mudança, procurar um profissional médico para examinar e para ver a necessidade de uma investigação. E você sabia que existe aqui em Fortaleza atendimento gratuito de psicologia para crianças, jovens e adultos? Para falar mais sobre esse serviço, eu converso com Leidiana Silva, psicóloga e responsável técnica pela Clínica Escola da Estácio, Ceará. Obrigada pela sua presença. Olá. Me fala um pouquinho sobre esse curso, né? Na verdade, é um acompanhamento, né? Isso junto com os profissionais, os estudantes. Como é que foi pensado isso para a comunidade, Lidiana? Os alunos fazem estágio, né, a partir do 8º semestre, então a partir disso é necessário a clínica, né, onde nós abrimos inscrições para toda a comunidade, para que os alunos possam estagiar, né, fazer a prática alinhada com a teoria e com os supervisores. Né, eles fazem esse acompanhamento, então, semanalmente, e a partir disso eles fazem atendimento a toda a comunidade, crianças, jovens e adultos, vinculados também a alguns projetos que nós temos. Lidiana, e como é que é a procura, assim? Acredito, né, por ser um serviço gratuito, a procura ter sido alta, né? Como é que é a triagem, a conversa com relação a essas pessoas que procuram esse serviço? Pronto, existem períodos, né, de algumas demandas por nós, né, estarmos falando de saúde mental num contexto nacional, né, inclusive no Brasil, e a procura é bastante. Nós conseguimos sim atender um número bem extensivo de pessoas, né? Eles fazem a inscrição e depois desse processo eles ficam aguardando o nosso contato para que possam vir fazer a triagem. Então a triagem já é feito ali uma anamnese para que a gente possa encaminhar para um atendimento mais específico. Precisa de algum pré-requisito para fazer parte? Não, nós não temos, né, pré-requisito. Geralmente na anamnese nós fazemos esse olhar e, caso necessário, a gente também encaminha para algum serviço especializado, mas com isso ele já fica com a gente fazendo, né, o processo de psicoterapia. E falando aí de saúde mental, né, a gente teve aí janeiro com relação ao Janeiro Branco, né, da importância de se falar sobre a saúde mental e também todos os meses, né, porque não existe um mês específico, né, Sim. Todos os meses a gente precisa olhar um pouco para si e para o outro, né. Como é que tem sido essa busca, principalmente depois da pandemia, né, que muitas pessoas não tiveram seu luto, né, tiveram distanciamento físico, isso realmente abateu, né, crianças também, um período importante do aprendizado, também tiveram esse isolamento. Como é que tem sido isso hoje? As pessoas estão buscando mais esses serviços? Sim, pós-pandemia, né, a psicologia ela realmente veio uma abertura maior, né, dessa procura e desse entendimento. E quando a gente fala do Janeiro Branco, na verdade o Janeiro Branco é uma reflexão, porque a saúde mental é todos os dias, todos os meses, né? Mas o Janeiro Branco ela traz essa representação por ser o primeiro ano do mês, num processo de organização para as minhas metas pessoais, para aquilo que eu quero fazer, para os meus projetos, para os meus sonhos, né? E daí a nossa primeira questão é falar de saúde mental, porque nós precisamos estar bem para que todas as coisas possam serem acrescentadas e trabalhadas aí ao longo do ano, né? Então isso é uma forma da gente divulgar esse cuidar desse processo de saúde mental, né? Da importância. Então a partir disso e pós-pandemia a gente teve uma maior procura, né? Semestre passado nós tivemos um número expressivo de atendimento, quase 7.000 pessoas nós conseguimos atender. Então esses números já falam da importância de se falar e as pessoas se perceberem que em algum momento da vida elas precisam de ajuda, né? E que não é, o pessoal fala, frescura, né? Precisa dizer assim, mas eu não preciso disso não, isso é bobagem, né? No meu tempo não tinha isso, ou então não, às vezes até aquele preconceito, não, eu não preciso, né, disso, para que eu vou sentar para conversar, para falar da minha vida? Não é isso, né? É tentar se encontrar, né? Tentar buscar
saúde mental é muito mais além do que apenas sentar e conversar com alguém, né? E isso, na verdade, é o bem-estar psíquico, né? Algo que nos causa sofrimento e a partir dali eu preciso pensar sobre isso e falar sobre isso com um especialista, né? Que é o profissional capacitado, preparado que temos na nossa clínica para atender demandas de diversas áreas, né? Porque o sofrimento ele pode vir de vários contextos, algo meu, daquilo que eu preciso me conhecer, de uma relação familiar, amorosa ou algum conflito. Então, a gente tem diversos contextos que podem nos acometer um sofrimento, né? E dali eu preciso perceber e procurar ajuda para que eu possa entender e a partir daquilo caminhar, né? Caminhar de forma que eu consiga ter esse processo de saúde mental, entendendo o porquê, né? Lidiana. E de onde eu posso ir. Lidiana, e eu acredito que nesse sentido também, os próprios alunos, né? Eles se enriquecem nesse momento, né? Nessa troca, né? Que as pessoas vão fazer esse atendimento, né? Para ter essa saúde mental, para se ajudar e ajudar o outro também. E os alunos também têm, né? Esse conhecimento da prática, né? De realmente saber como é que vai ser daqui para frente, além do conteúdo teórico, né? Sim, porque o estágio, ele é o alinhamento daquilo que você aprendeu. Então, ele vai praticar, acompanhado por um professor mestre, doutor especialista na área, que vai direcionar ele a partir de uma técnica que ele pode ir ajudando esse paciente nesse processo de escuta, né? E poder ali junto com o paciente, né, pensar nessa escuta em estratégias alinhadas à técnica da sua abordagem, ajudando sim esse paciente, né? Então é um aprendizado mútuo que ele faz juntamente com os seus colegas de sala, de supervisão e com o seu professor. Lidiana, tem também para crianças, adolescentes, né, jovens e adultos, né? Isso. É um público bem vasto. Nesse caso, quais são as principais demandas, assim, para as crianças, para adolescentes, para os adultos? Quem é que mais procura? Hoje, a nossa grande procura realmente é o estado, né, depressivo, né, a depressão, e principalmente pós-pandemia, com diversos contextos, justamente aquilo que você fala, né, do luto não vivido, das relações daquilo que eu não consigo compreender ou aceitar, né? Então, hoje, nossa grande demanda realmente é o processo, né, de depressão. A ansiedade também está muito forte? Ansiedade, né, vinculada ao nosso modelo de vida, né, de como a gente está em sociedade, também temos uma procura também, né, dentro dessa queixa de ansiedade. E nessa preocupação com relação às crianças e adolescentes, né, a gente vê as redes sociais muito fortes nesse público, né? É um público que consome muito conteúdo, né? Tão novinhos já estão consumindo, praticamente acordam já, né? E aquele feed passando, os vídeos muito rápidos, e quando você menos está tomando café da manhã, já consumiu tanta coisa, né, que parece que ao fim do dia a cabeça não aguenta, né? E como é que a gente, nesse sentido, enquanto pais, né, enquanto responsáveis, podemos atuar também para que eles... A gente sabe que tem coisas que não voltam mais atrás, a tecnologia é uma delas, né? Até ajuda em certos momentos, mas tentar reduzir, né, essa ansiedade. Sim. Na verdade, é o acompanhamento, né? Quando a gente fala de criança, né, e adolescente, é um público que a gente tem que ter um olhar com uma sensibilidade maior de estabelecer regras, né? Principalmente a criança. E como adolescente, né? Conversar, falar sobre isso. Não é a questão do proibir, né? Nós já temos vários artigos publicados falando dessa temática. E aí, com os pais, o cuidar é conversar, falar um pouco sobre isso, colocar regras, né, de horários ali dentro da rotina da criança e do adolescente, porque ele estuda, porque ele faz um cursinho. Então, ele precisa ter regras. E aí você precisa colocar e sempre falar, né, e ver o que é que eles estão vendo. Acompanhar, né, de fato, né, de perto, né? Isso. Se ele tem um celular, né, vamos acompanhar, vamos conversar, né, e falar de determinados assuntos, até para perceber o que é que ele acha disso,
né? O que é que esse assunto adolescente, né? Por que eu tenho que falar determinadas temáticas? E o que ele pensa sobre isso? Então, os pais, eles precisam estabelecer essa relação de confiança e de troca, para que ele possa saber e perceber o que é que o filho dele está olhando. E isso a partir do discurso da relação, porque quando você escuta, você consegue identificar o que é que meu filho está pensando, o que é que ele pensa sobre isso. A criança já não tem esse processo de maturidade, então eu tenho que também conversar, porque ela entende, não num processo psicológico como um adolescente adulto, mas ela também entende e precisa estabelecer regras. E nesse sentido, falando de... a gente vê muito quando fala em saúde mental, as mulheres, né, tomam para si essa rédea, né? Vou cuidar da minha saúde mental, preciso estar bem, que bom que elas estão pensando isso, mas os homens também estão pensando isso? Assim, tem aumentado isso? Tem sim, né? A grande procura, a gente quebrou esse tabu, né? Principalmente quando a gente fala de Nordeste, né? De Ceará, daquele homem forte, mas que ele também, né, tem procurado a partir de suas demandas, né? A clínica atende muito o público homem, a gente tem uma procura muito grande, não só as mulheres, claro que por toda a nossa questão, né, de estrutura, mas ambas pessoas, né, procuram por se perceber que nesse momento da vida, né, está precisando de uma ajuda de um profissional para uma determinada demanda que está causando sofrimento, né? Então o homem também, a gente já percebe esse movimento. Leidiana, só para a gente encerrar aqui, para quem está assistindo, quer saber mais informações para fazer a inscrição, para saber como é que faz para ter esse serviço, né, fazer parte desse serviço, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais, site, fique à vontade. Nós temos o Instagram da nossa unidade, né, da Estácio Via Corpus, na nossa bio tem o link, como também a gente tem o nosso WhatsApp, né, que é o 3270-6798, pode enviar mensagens que a gente vai responder e orientar do processo de inscrição até a triagem. Tá joia, Leidiana, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Obrigada. E agora o Destaques vai ficando por aqui, a gente já encerra aqui já com saudade e obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.